trabalhar fora como se não tivesse filhos e ser mãe como se não trabalhasse fora. A conta não fecha. Não fecha e nunca vai fechar. Porque voltar ao trabalho quando se tem filhos é o maior desafio da maternidade. Isso porque nós fomos preparadas, criadas e educadas para estudar, para se preparar profissionalmente, para entrar nesse mercado de trabalho tão competitivo, mas nós somos preparadas para isso. Então, eu vejo uma dificuldade muito grande quando a gente precisa fazer essa escolha tão difícil que é voltar a trabalhar depois que a gente tem filho. O trabalho da mulher, além dele ser de extrema necessidade muitas vezes, porque é questão de sobrevivência, tem também aquelas mulheres que precisam trabalhar para compor renda e também tem toda uma questão psíquica envolvida. Porque, como eu disse, a gente sempre foi preparada para isso. Nós não fomos preparadas como antigamente para cuidar de casa, para cuidar de filhos, para cuidar dessas coisas do lar. A nossa cabeça hoje, ela pensa completamente diferente como antigamente, das nossas mães, das nossas avós, muitas vezes. Então, eu vejo isso como uma coisa assim, muito difícil, muito delicada para se tratar. E o que eu tenho notado são as mulheres cada vez mais deixando os teus lares e indo trabalhar fora. Sim, como eu disse, muitas mulheres precisam realmente compor a renda ou precisam realmente, porque tudo depende exclusivamente delas, essa sobrevivência. Mas também existe aquele outro grupo que trabalha só pelo teu próprio prazer, só para se sentir realizada pessoalmente e profissionalmente. E eu posso dizer sobre esse assunto porque eu já fiz parte dos dois grupos. Tanto das mulheres que precisam trabalhar, eu já tive que deixar os meus filhos, eu já tive que deixar a minha casa nas mãos de estranhos, eu tive que abrir mão de muitas coisas, inclusive dessa convivência com eles, para trabalhar e para sustentá-los. Mas, um tempo depois, eu fiz parte do outro grupo, que já não tinha essa necessidade de prover o sustento da minha casa. E, mesmo assim, eu fazia por um certo egoísmo, porque eu me sentia bem, porque aquilo me dava prazer, porque aquilo para mim era a minha vida. Eu não conseguia ver de outra forma, eu não conseguia enxergar o quão mal eu fazia para mim mesma e para minha família toda, porque no meu caso, eu nunca trabalhei em um lugar flexível, mais light. Os meus trabalhos sempre foram muito power, assim, ele me demandava muito tempo, muito eu estar fora da minha casa. Então eu viajei bastante, eu fiz muitas horas de trabalho e por isso eu ficava muito ausente. E isso fez com que os meus filhos, de certa forma, sentissem isso e demonstrassem isso através do seu comportamento. Então eu cheguei a um momento que eu pensava assim: poxa vida, eu trabalho para ter sempre um carro zero, mas os meus filhos passam mais tempo na perua escolar do que no meu carro zero. Eu trabalho por luxos de coisas que talvez eu não tenha necessidade. Então eu trabalhava por coisas banais. E eu cheguei a essa conclusão. Pagava escolas boas, mas em contrapartida pagava também tratamentos psicológicos, porque eles precisavam disso. Então, no meu caso, eu achei que não valeu a pena participar desse grupo que tem prazer em trabalhar fora e leva isso como um tudo, como uma vida toda, como a coisa mais importante da vida. Então, eu sempre falei que os meus filhos eram a coisa mais importante da minha vida. Só que, ao mesmo tempo, parece que eu dizia isso da boca para fora, porque como é que eu estava cuidando das coisas mais importantes da minha vida? Eu acabava abrindo mão deles e cheguei a um momento assim em que
eu vi que eu não estava fazendo a coisa certa, porque se eles eram a coisa mais importante da minha vida, era com eles que eu deveria estar e não preocupada em dar coisas para eles. Porque é fácil você dar coisas, agora você dar a sua presença, isso é difícil, porque a nossa presença é algo muito valioso. Então é muito difícil você dar a sua presença. Agora, eu vou dar as melhores roupas de marca para os meus filhos. Gente, isso é uma idiotice tão grande, porque criança não sabe o que é marca. Isso é coisa dos pais, bobos, sabe? Que quer aparecer uma coisa, quer prover o melhor. Mas quem falou que aquela marca é o melhor? Quem disse que aquilo tem necessidade? É uma bobagem que a gente coloca na nossa cabeça e na cabeça deles também. Outra coisa, eu vou trabalhar o ano inteiro para pagar uma viagem top para eles. Nós vamos para a Disney. E quem disse que a Disney é a melhor viagem? De repente, um passeio aqui no Hopi Hari vai ser tão prazeroso quanto um passeio na Disney. Isso é coisa nossa também, coisa de adulto. Criança não sabe diferenciar passeios. Eles só precisam de carinho, de atenção e de presença. Presença total dos pais, sempre que possível, com eles. Será que vale a pena? 300 dias longe deles para passar 15 dias de férias juntos, viajando. Uma coisa também que nos traz muita insegurança é a questão do e se. A gente sempre pensa assim, mas e se não der certo? Geralmente, logo que a gente casa, não estou dizendo todas as mulheres, mas a maioria delas pensa assim. Mas e se não der certo? O que vai ser da minha vida financeira e profissionalmente? Como que eu vou me virar? Então, a gente já começa a fazer o plano B. A gente já começa a se planejar e, de certa forma, se preparar para, se não der certo o meu relacionamento, eu vou ter onde cair morta, eu vou ter um gato para puxar pelo rabo, eu vou ter para onde ir. E geralmente a gente pensa desse jeito. Mas esse é um pensamento errado, porque, de certa forma, a gente acaba se preparando para algo que talvez nunca vai acontecer. E se depender de nós, investirmos no nosso relacionamento, muitas vezes ele não vai acabar. Então, a gente acaba se preparando para algo que não vai acontecer, muitas vezes, né? É um pensamento errado, é uma forma completamente errada de agir. Porque se a gente for ficar pensando no pior acontecer, a gente nem sai de casa. A gente não faz mais nada. Então, para que se preparar assim também? Pode ter certeza que, se caso o seu relacionamento não der certo, sempre haverá tempo para você ir fazer algo e prover e se virar. Não precisa ser agora. Se você tem essa condição de estar no teu lar, não abra mão disso. Por medo, por receio, por insegurança do futuro. Porque o futuro a Deus pertence. E a gente tem o presente na nossa mão para a gente poder aproveitar o máximo possível todos os dias. Um fato muito curioso que eu não poderia deixar de falar é sobre quando eu conheço alguém. As pessoas, geralmente, elas me perguntam assim, o que você faz? Qual a sua profissão? Eu percebo que elas estão mais interessadas em saber o que eu faço, o que eu sou, do que quem eu sou. Né? Porque não existe louvor algum em você dizer, eu cuido dos meus filhos, eu cuido da minha casa, eu cuido do meu lar. Mas quando você diz a tua profissão, as pessoas já te olham diferente. Ela é isso, ela é aquilo. Então, elas te louvam pela tua profissão, de acordo com a tua profissão. Como se os afazeres do lar não fossem tão importantes. Mas, na verdade, tudo começa dentro de casa. A sua vida começa em casa. E eu vejo que as coisas do lar são muito mais importantes do que muitas coisas fora de casa. Por muitas vezes, eu chegava em casa muito cansada do meu trabalho,
se não dizer todas as vezes. E eu não tinha disposição para brincar, para estudar com eles, para cozinhar, para acompanhar nos eventos. E algumas reuniões de escola eu acabei perdendo, algumas apresentações eu acabei chegando na metade. E tudo isso acabava me gerando culpa depois. Eu falava, poxa, eu não estou conseguindo ser a melhor versão de mãe. Então isso me incomodou bastante. E como eu falei, não me incomodava quando eu realmente fazia por necessidade, porque eu sabia que eu precisava fazer isso. Eu não tinha opção, mas quando eu passei a ter opção, eu já identifiquei que eu estava fazendo aquilo errado. E por isso eu resolvi adotar essa outra postura, que foi abrir mão do meu prazer, dos meus luxos, do meu tempo de investimento, inclusive, de todo esse preparo profissional, que não é fácil você abrir mão de tudo isso para você se dedicar exclusivamente à sua família. Mas eu creio que essa foi a melhor escolha que eu pude fazer na minha vida. Toda escolha implica uma renúncia. Sempre vai haver perdas. Sempre. Independente do que você escolha. Se você optar por estar em casa, período integral, cuidando dos seus filhos, você vai perder a tua vida profissional. E se você se dedica à sua vida profissional, você perde esse convívio familiar integral. Então, sempre vai ficar alguma coisa. E é muito importante a gente decidir, né? Escolher. E é muito difícil também. Na minha experiência, eu percebia que eu sempre deixava umas coisas assim para trás. Por exemplo, eu me dedicava muito ao meu trabalho. E, às vezes, eu estava trabalhando e a escola ligava, olha, teu filho não está bem. E eu me sentia super mal em ter que sair do meu trabalho para ir até a escola. Parecia que eu estava fazendo algo de errado. Então, muitas vezes, eu pedia para a escola medicar, né? Um profissional da escola medicar eles para mim, para eu não ter que sair no meio do expediente e acabar comprometendo o meu trabalho. E com isso eu acabava comprometendo também, muitas vezes, ali a saúde, a atenção das crianças. Uma outra coisa também que eu louvo são essas pessoas, essas mulheres que conseguem deixar o profissional do lado de fora de casa. Quando chega em casa, o teu trabalho fica para fora. Eu nunca consegui isso, porque eu sou muito transparente e se algo assim que não tá legal acontece comigo, eu já fico com aquela cara e eu demonstro muito. Então eu acabava trazendo sim os problemas para casa, nem que fosse num pequeno comentário em casa, mas eu nunca consegui fazer essa separação total. Eu acabava comentando que eu não estava bem, o que aconteceu no dia e ficava chateada. Muitas vezes eu não queria nem sair para passear porque eu estava bicuda, emburrada, estava brava. E uma outra coisa que eu percebo também, que comprometia bastante em casa, era a saúde, a alimentação de toda a minha família, inclusive a minha. Porque eu não preparava a nossa alimentação. É complicado você chegar em casa e você ter que preparar algo. Isso demanda muito tempo e muitas vezes a gente já chega cansada. E então, resumindo, a gente acabava comendo qualquer coisa. Pão e pizza era o que a gente mais comia na minha casa. Miojo, coisas rápidas e muito lanche. E tudo isso são coisas prejudiciais. Então era assim, se a empregada fez alguma coisa de janta, vai ter janta, senão a gente vai comer o que tem. Então isso também não é bom. Muitas coisas aconteceram que me fez pensar. Eu vejo muitos pais conhecidos perdendo os teus filhos ainda muito jovem. E isso me deu um start e eu falei, opa, pera, o que eu estou fazendo com a minha vida? Quanto tempo eu vou ter com os meus filhos? O que será que está acontecendo? Por que essas crianças estão adoecendo? Por que essas crianças estão morrendo? E eu comecei a ficar meio neurótica e falei, não, eu quero acompanhar de perto, eu quero preparar, eu quero comprar, eu quero cultivar, eu vou cuidar. E sabe que essa minha mudança comportamental tem sido fantástica.
Tem sido maravilhoso estar na minha casa. É claro que aquele dinheiro que eu trazia faz diferença. Ele não faz falta, mas ele faz diferença. Porém, eu aprendi a conviver com menos. Eu me adequei aos novos modelos de vida que eu quero para mim. E com isso eu aprendi a conviver com menos. E hoje para mim o menos é mais, como dizem, né? Tá na moda falar isso, o menos é mais. Mas o menos é mais. Então, menos luxo, mais qualidade de vida. Isso é o que eu tenho sentido nos últimos tempos. Mas aí você que está me assistindo pode falar, ah, mas você pode, porque você tem um marido que te sustenta. Ah, e você pode ser dondoca. Gente, não é isso. Eu não deixei de trabalhar para virar dondoca, embora eu quisesse muito. Mas, como eu digo, eu não fico de pernas para o ar assistindo Netflix. Eu não fico dormindo até tarde. Eu levanto todos os dias às 6h30 da manhã e eu preparo o café da manhã do meu filho, do meu marido. Eu tomo café com eles, eu acompanho eles até a saída para a escola, para o trabalho. Eu cuido da minha casa, eu lavo, passo, cozinho, arrumo coisas em casa, coisas que quebram, eu conserto em vez de comprar novas. Eu faço orçamentos de coisas que precisa comprar, muitos orçamentos, não saio comprando qualquer coisa. Eu não compro qualquer coisa por impulso, coisas que eu vejo, coisas que eu gosto, eu compro sim, se eu precisar. Então, eu me adequei a essa vida nova e para mim tem sido muito bom. Eu vejo pelos meus filhos também tem sido muito bom, apesar que eu estou falando aqui meus filhos, mas os meus mais velhos já se casaram, então hoje eu só tenho um menor comigo, que é um pré-adolescente, que muitas pessoas acham que já como não é mais um bebê, não necessita mais da tua presença ali integral, mas eu te digo que esse momento é o momento mais precioso e mais necessário, porque é um momento de uma mudança muito grande. Quem tem filho adolescente, quem já foi adolescente, sabe do que eu estou falando. Ele é um momento fundamental de você estar integralmente ali, de olho no seu filho. Esses dias eu conversei com uma moça que estava acabando o período de maternidade dela, aquela estabilidade, aquela licença maternidade, e ainda faltavam 2 meses para acabar, mas ela já estava ansiosa para voltar ao trabalho, porque dizia que não aguentava mais ficar em casa cuidando do bebê, porque era algo extremamente cansativo e que ela não via a hora de voltar ao trabalho, porque ela precisava sentir aquele cheiro de escritório. E isso ficou muito forte assim em mim. Eu falei, poxa vida, ela quer sentir o cheiro do escritório, mas e o cheiro do bebê? Será que não daria prazer assim como o cheiro da empresa? Essa conversa ela acabou mexendo assim demais comigo, que eu pensei o que eu estou fazendo com a minha vida, o que talvez essa moça está fazendo com a vida dela. Será que lá na frente ela não vai ter um arrependimento, assim como eu tive, e não posso voltar atrás na convivência com os meus pequenos, que hoje já estão maior que eu? Mas ainda não posso voltar atrás, mas a partir daqui eu posso fazer algo diferente, e é o que eu tenho feito. Eu creio que se você tiver uma decisão pautada nas palavras de Deus, no ensinamento dele, pedindo direcionamento para ele, eu creio que você vai fazer o melhor. Eu decidi fazer esse vídeo para contar essa minha história aqui, porque talvez você que está me assistindo se identifique com essa história e precise adotar uma postura diferente da que você tem adotado hoje. Como eu disse, não existe uma receita de bolo, não existe um modelo correto. Cabe a cada uma de nós saber escolher com sabedoria, com discernimento e com o bom senso. Então, eu te agradeço por você ter assistido esse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like e os seus comentários são muito bem-vindos. O nome deste canal é Vivendo, Aprendendo e Ensinando. Então, o que eu vivi, eu aprendi, eu tô aqui para ensinar aqueles que precisam também.
Se você conhece alguém que gostaria de assistir esse vídeo, por favor, compartilha. Vamos fazer crescer esse canal.